Hoje a gente vai falar, né, sobre a camada de transporte. A camada de transporte, ela é uma das principais também camadas, né, que a gente vai estar mexendo, trabalhando bastante quando a gente está falando a parte de rede de computadores, né. Essa camada, ela é uma camada principal não, mas ela vai fornecer a comunicação lógica entre esses processos, né, que a gente falou bastante sobre eles na aula de anteriores, né, principalmente quando a gente falou dos protocolos da camada de aplicação. Porque vocês podem observar que a camada de aplicação é uma das primeiras camadas, e em seguida nós temos a camada de transporte. Então, essa camada de transporte, ela vai fornecer uma comunicação lógica entre os processos que rodam lá no hospedeiro, no host em si, principalmente em cada host, que cada vai ter uma aplicação diferente. Não necessariamente uma camada de aplicação vai ser igual a outra camada de aplicação de outros hosts. Então, toda vez que a gente tem essa característica dessas duas camadas, essa comunicação entre elas, ela faz essa comunicação principalmente entre os processos hospedeiros que a gente tem ali trabalhando. Então, ela faz essa que a gente chama de transporte lógico fim a fim. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre ela a seguir. Então, a camada de transporte, ela fornece essa comunicação lógica e um detalhe importante, ela não faz uma conexão física em si, entre os processos. Então, a gente dá esse conceito, né, que ela faz uma comunicação lógica e não física entre esses processos das aplicações que estão lá na camada de aplicação. Então, ela tende a fazer a entrega de host a host, né, principalmente para a entrega do processo a processo. Então, esse nome a gente dá o nome, né, de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte. Os princípios dessa camada de transporte, um desses princípios é a multiplexação e a demultiplexação. Uma das responsabilidades também dela é a transferência de dados confiáveis, quando, né, for necessário, controle de fluxo, controle de congestionamento, tudo isso é responsabilidade da camada de transporte, claro, com os seus protocolos. Então, a gente vai aprender sobre os protocolos da camada de transporte, principalmente o principal, né, o protocolo UDP e o TCP, que ajuda a ampliar esse serviço de entrega, principalmente para o protocolo da camada de baixo, que é o IP. Esses sistemas finais, principalmente entre os dois processos que vão estar rodando, que a camada de aplicação é a camada que está em vista do usuário, então ela tem essa preocupação de fazer o envio através da camada de transporte e quando chegar no destino, o recebimento na camada de aplicação do destinatário. Lembrando que a gente tem, no caso, dois protocolos, né, principais que a gente fala aí, que é o protocolo UDP e o protocolo TCP. O protocolo UDP é um protocolo de transporte de conexão, né, então a gente tem essa característica, né, de transporte sem conexão, e nós temos o protocolo no caso o TCP, que é um transporte confiável, que a gente chama que ele é orientado à conexão, então ele se preocupa com a camada de conexão, né? Então, o TCP também tem um conceito de controle de congestionamento, né? Então, a gente vai colocar essas características e entender um pouquinho mais sobre esses dois protocolos. Quando a gente fala que ele provê, né, um transporte lógico, né, fim a fim, essa comunicação lógica em si, tudo que vai passar como se o hospedeiro estivesse rodando aqueles processos e estivessem conectados diretamente. Então, você não se preocupa com o que está abaixo dele. Então, essa comunicação lógica é importante, principalmente pela camada de transporte. E ela é feita também, principalmente, através dos seus protocolos. Ela tem as características, né, do lado de envio, né, do remetente, né, em si, e do lado do destinatário. Então, elas são duas características entre eles.
E também daí que a gente fala, né, que um detalhe importante também, que os sistemas finais, no caso, não nos roteadores. Então, toda vez que a gente fala da comunicação em si, ela está ligada em si aos sistemas finais e não em cima lá nos roteadores. Os roteadores vão ter outras características lá na camada, na camada de rede, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala das duas camadas, porque ela pode ser que, quando a gente fala da camada de transporte, a gente se confunda um pouquinho na camada de rede. E lá na camada de rede é que nós temos as características de alguns roteadores e tudo mais, tá? Como eles fazem o envio dessas informações? Para eles enviarem, eles sempre vão utilizar as características de fragmentação. Então, dividir a mensagem em pedaços menores e adicionar, claro, o cabeçalho da camada de transporte. Então, o que ele vai fazer? Quando ele estiver enviando uma informação, toda vez que ele estiver fazendo o envio dessa informação, aqui ele está na camada de transporte, né, em si, na aplicação em si, ele vai pegar e vai converter essas mensagens que estão aqui na camada de aplicação, né, quer dizer, vão fragmentar ela em si, em que a gente chama de segmentos, através da fragmentação. E vai passar, no caso, né, a camada de transporte vai passar para a camada de rede. Então, a camada de aplicação passa para a camada de transporte, né, que tem a característica de fazer essa conversão das mensagens lá, né, que são até legíveis, em que a gente chama de segmentos, que são partes fragmentadas da mensagem, que vai passar para a camada de rede. Lá no destinatário, a gente não vai falar dessas camadas posteriores, que isso aí outra unidade. Lá na camada, né, quando a gente recebe no destinatário, esses fragmentos que foram divididos, eles vão ser reagrupados, né, e serem passados novamente para a camada de aplicação. Existem, no caso, 2 protocolos da camada de transporte que estão disponíveis para aplicativos, né, para a camada de aplicação, que é o TCP e o UDP. O conceito, né, dos 2 protocolos também a gente vai falar posteriormente sobre eles, mas os 2 fornecem essa integridade, essa verificação dessa integridade dos campos, né, para detectar se tem erro no cabeçalho, principalmente quando ele vai ser transmitido em uma rede. Então, ele faz essa verificação, são 2 protocolos que vão trabalhar e ter esse cuidado com a transmissão dessa informação. É claro que toda vez que a gente fala, né, da camada de transporte, da camada de rede, a gente tem algumas características que é importante que vocês conheçam, né, principalmente quando a gente está falando, né, desses 2 protocolos, dessas 2 camadas, né. A camada de rede, ela tem o conceito de uma comunicação lógica entre os hosts. Já a camada de transporte, ela vai se preocupar com a comunicação lógica entre os processos. Então, ele vai aprimorar esses serviços de rede. O Kurose traz uma analogia muito bacana para fazer essa explicação, onde ele tem, assim, 2 casas, no caso ele fala costa leste e costa oeste, mas seria, por exemplo, no nosso norte e sul, né, do país, por exemplo, um exemplo onde cada uma dessas casas vai possuir uma família, e uma família é parente da outra família que está em um lado oposto. Cada criança, né, no caso, escreve para o primo que está distante, uma vez por semana, e cada carta é entregue para um serviço de correio tradicional. A gente está exemplificando de uma forma que você fazer uma analogia mesmo de como, para vocês entenderem a diferença do transporte e da rede em si, qual a característica de cada um. Aí vocês vão ter um serviço postal, que vai oferecer o que a gente chama de comunicação lógica entre as 2 casas, porque ele vai movimentar de uma residência para outra, mas ele não vai transmitir, né, de uma pessoa para outra. Quem vai fornecer isso, né, quem vai fornecer a comunicação lógica, que a gente chama de entre os primos, né, entre o que está num lado do país e o outro que está do outro lado do país, que a gente 2 características que são os mais velhos, que a gente chama de Anne e Bill, né, que são os 2, um está em cada residência.
A ideia dele, que vai entregar a carta na mão da criança correta lá para quem ele foi destinatário, que vai tomar conta disso, vão ser esses dois. Então, quer dizer, eles estão lá, um em cada casa. Aí nós temos a camada, né, de transporte e a camada de rede. Cada uma dessas características, né, quando a gente fala, a gente está falando que o host, né, o hospedeiro são as casas, os processos em si são as crianças, né, os primos, né, as mensagens de aplicação, de aplicativos, são as cartas que vão estar em envelopes, né, o protocolo de transporte, nesse caso, vai ser a Ana e Bill, porque é ela que vai demultiplexar a informação em si. Então, toda vez que a gente fala desse conceito, né, de demultiplexar, a gente também vai tratar um pouquinho mais à frente sobre ele, que é uma das características principais também da camada de transporte. Então, ele vai pegar essa informação e entregar para os irmãos, para os respectivos irmãos. Já o protocolo da camada de rede é o serviço postal em si. Então, a ideia que o protocolo da camada de transporte vai sempre morar, né, que a gente fala, nos sistemas finais, porque é eles que vão movimentar as mensagens, né, entre os processos da aplicação para a borda da rede. Então, no caso, assim, quando uma carta chega lá de um primo distante, é ele que vai falar para quem é aquela carta, né, para quem está destinado àquela carta, para qual das crianças está destinado. Então, eu tenho vários que a gente chama de protocolos de transporte. Um detalhe importante é que cada um vai oferecer um serviço diferente, porque quando a gente está falando desses protocolos da camada de transporte, como eles vão estar, né, nos sistemas finais, isso é uma coisa que vai depender bastante a característica, né? Voltando para a analogia, por exemplo, se Ana e Bill foram substituídos, por exemplo, por outras pessoas, eles não vão seguir o mesmo padrão de entrega. Por exemplo, a Bill, toda vez que chega a carta, ela já divide e já entrega para o destinatário, lá para a criança que é para receber a carta. Uma segunda pessoa, um segundo grupo de pessoas, por exemplo, mudar essas duas pessoas que estão recebendo e enviando informação, né, no caso, em cada casa, eu posso simplesmente fazer o seguinte, falar assim, não, eu não vou entregar todo dia, eu vou entregar daqui a uma semana, eu vou juntar várias cartas e eu entrego para eles daqui a uma semana. Eu não vou ficar trabalhando todo dia fazendo isso, né? Então, ele pode, por exemplo, mudar o serviço, né? Então, da mesma forma, essa diversidade de protocolo do sistema final vai oferecer um modelo de serviço diferente para cada aplicação. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que o protocolo de rede também não vai garantir, por exemplo, a questão do atraso, da largura de banda em si, porque o protocolo de transporte não pode garantir. Então, o protocolo da rede, ele está dependendo sempre desse protocolo de transporte em si, que vai ser escolhido lá pelo sistema final. Então, tem vários serviços que eu posso oferecer, e um dos serviços que a gente trabalha, que a gente gosta, que fala, né, que é o serviço, no caso, de transferência confiável de dados. E vocês vão ver que não necessariamente eu preciso ter sempre um serviço confiável de transferência de dados. Não é todo momento que eu preciso, que precisa existir essa opção, tá? Então, essa característica das analogias, principalmente para vocês entenderem a preocupação da camada de rede, né, e a camada de transporte, né? A camada de rede vai fazer a comunicação, né, a entrega de um ponto A para um ponto B. Já a camada de transporte, ela vai falar assim, ó, e essa informação vai ser entregue para o sistema B, para um processo B lá no sistema final. Então, são características, né, que a gente vai estar trabalhando e vai estar aprofundando um pouquinho mais nas próximas páginas. Um protocolo da camada de transporte, né, existem dois, né, que a gente falou, o protocolo TCP, que é um que a gente chama de confiável e entregue em ordem, que ele também faz algumas coisas interessantes, onde a gente fala de controle de congestionamento, né, em si, principalmente toda vez, ele não
ali, eu não estou me preocupando com a aplicação, eu estou me preocupando com a internet, quer dizer, quando ele trafegar de um ponto para outro, né, vocês sabem que a gente tem a característica em si do congestionamento que pode estar acontecendo. Claro, isso aqui não vai influenciar em nada a camada de aplicação que está acima dele. Porém, ele oferece esse serviço. O controle de fluxo também é uma coisa interessante, que o protocolo TCP é uma das características dele, uma das características que ele também é considerado confiável, e também falar que ele faz a entrega em ordem, e a configuração da conexão. Então, toda vez que a gente fala do TCP, ele faz essa característica. Já o protocolo, o DP, ele é um protocolo que ele não é confiável e ele entrega totalmente fora de ordem. Ele também é chamado de protocolo, é uma extensão simples do protocolo IP, que também é um serviço que não garante essa entrega de segmento, porém é um protocolo que é utilizado na camada de rede. Ele é chamado de extensão simples porque a gente chama ele de serviço de entrega de melhor esforço. Então, ele faz uma melhoria, porém, ele continua sendo não confiável e entregar fora da ordem. Alguns serviços não disponíveis, toda vez que a gente fala nesses protocolos, é a garantia de atraso e garantia de largura de banda. Então, ele não consegue fazer essas garantias. Então, os detalhes dele que ele sempre vai trabalhar, dependendo dos dois protocolos que você vai escolher, é a parte de congestionamento, fluxo e a conexão em si. Se for o TCP, se for o DP, ele é não confiável, entrega fora de ordem, porém, vocês vão determinar que a gente verifica que ele também pode ser muito escolhido por vários motivos, né? Quando a gente fala de multiplexação e demultiplexação em si, toda vez que essa ampliação, né, da entrega de um host para outro host, para uma entrega de processo a processo, é o que a gente chama de multiplexação e demultiplexação. Lembrando que quando a gente fala desses dois processos, vocês vão ter sempre a figura assim, ó. Vocês vão ter a camada, né, de aplicação em si, e eu tenho a minha camada de transporte. Um detalhe importante, que toda vez que vocês tiverem um processo, esse processo pode ter, no caso, um socket ou mais de um socket em si, porque esse processo pode chamar o que a gente chama de portas, né, que principalmente é uma característica que a gente dá a esse processo em si. Então, toda vez que eu falo para ele que eu vou reunir, pegar essa informação e transmitir ela para cá, eu vou fazer a informação, no caso, a multiplexação. Então, eu vou pegar todos os dados de vários sockets, né? Aqui ele está demonstrando, nesse caso, que eu tenho, no caso, um processo P3 e eu tenho um socket apenas. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu teria na camada de aplicação, eu vou reunir esses dados de vários sockets em si, né? E ele vai, no caso, encapsular cada mensagem daquela, né? Com um cabeçalho para criar o que a gente chama de segmento, que a camada de transporte vai adicionar em si e passar para a camada de rede. Então, toda vez que a gente faz isso, de pegar fragmentar essas informações que estão, né, do hospedeiro ali, e colocar na camada de transporte, a camada de transporte vai adicionar o cabeçalho em si, passar esse para o segmento de rede, é o que a gente chama de multiplexação, né? Principalmente quando a gente está tratando, né, disso, voltando para a analogia das cartas, a Ana, toda vez que ela coleta as cartas dos irmãos dela, entrega as cartas no correio, é o que a gente chama de multiplexação, quer dizer, ela junta várias cartas e vai lá e envia todas juntas em si. Então, ela pega aquilo
e faz o envio da informação. Então, quando eu faço essa reunião de vários softwares e depois uno isso adicionando o cabeçalho da camada de transporte, a gente tem a característica de multiplexação. Né? Então, aqui ele está demonstrando isso acontecendo nesses dois pontos, né? Então ele reúne tudo isso e adiciona na camada de transporte, faz a reunião desses dados e adicionando o cabeçalho da camada de transporte. Então, quando essa informação, né, for recebida em si, ele vai pegar essas informações que foram coletadas, né, colocadas no cabeçalho de transporte em si, né, a gente chama cabeçalho de transporte porque ele foi adicionado nessa camada, e vai retirar essas informações, né, quando ele entrega, e vai falar assim, ó, esse processo aqui, que a gente está falando de volta aqui, ó, ele vai ter esse socket, então quer dizer que ele vai para o processo 1. Esse socket tem um número que eu tenho que encaminhar para o processo 2. Então, toda vez que ele usa essas informações que estão contidas na camada de transporte e entregar esses dados para a pessoa correta, para o socket, que a gente chama socket correto, e esse socket entrega para o processo correto, é o que a gente chama de demultiplexação. Na mesma carta, mesmo voltando para a analogia lá da família, quando o Bill recebe as cartas que foram enviadas, né, ele vai fazer algo que a gente chama de demultiplexação, né? Ele vai pegar, separar as cartas e vai entregar para cada um dos irmãos respectivo, né, o dono daquela carta. E da mesma coisa acontece toda vez que a gente está trabalhando, né, com a multiplexação e a demultiplexação. Né? Então, uma das características do conceito de socket, dessa parte de criar essa parte de segmento, e tanto multiplexar e demultiplexar, a gente sempre vai utilizar o que a gente chama de porta de origem e porta de destino. Né? Então, é uma característica quando a gente vai falar do formato do segmento, tanto o TCP como o UDP. Tá? Então, toda vez que a gente fala da multiplexação e da demultiplexação, duas características importantes. Um detalhe importante também, só para lembrar, esse formato de segmento eu coloquei TCP, mas ele também é o formato do segmento UDP, tá bom? Então, são características que a gente tem, né, em si, características que a gente tem desse segmento, tá? Então, toda vez que eu falo que eu tenho um segmento, né, em si, ele sempre vai ter a porta de origem e a porta de destino. Por que a porta de origem e a porta de destino? Se ele está enviando a informação, ele vai identificar quem está enviando e para onde ele está enviando aquela informação. Então, cada datagrama, né, vai ter também a porta de origem, a porta de destino e também o que a gente chama de IP de origem e IP de destino. Então, ele carrega o que a gente chama de segmento da camada de transporte. O número de porta, uma coisa, quando a gente fala dessas numerações de porta de origem e porta de destino, a porta em si, ele é um número de 16 bits. A faixa dele vai de 0 a 65.535. Porém, quando a gente fala da porta 0 a 1023, são o que a gente chama de portas restritas, principalmente porque elas são bem conhecidas. Um detalhe importante, que sempre o host vai usar o que a gente chama de endereço IP e número de porta, para saber para quem ele está enviando, então o IP também é adicionado junto, para ele saber para quem ele está entregando a informação. Mas o número da porta de origem e a porta de destino é que vai falar, assim, para quem é o processo que ele vai entregar aquela informação. Aqui eu posso ter vários processos aqui disponíveis para fazer a entrega da informação, tá? Então, são características aí que eu posso ter outros campos de cabeçalho, os dados da aplicação, o que a gente chama de payload, né, a mensagem em si, que vai ser transmitida. Já o protocolo, né, falando assim, né, eu tenho o conceito do protocolo UDP, ele não é um protocolo orientado à conexão, ele envia todos os pacotes com muita fé, acreditando que esses pacotes vão chegar sem problemas e ordenados.
É uma coisa estranha, né? Porém, é o que a gente chama de protocolo não orientado à conexão. Então, ele serve como suporte para as aplicações que a gente chama que cuida de confiabilidade fim a fim. Um detalhe importante que ele trabalha muito, né, toda vez que a gente fala do protocolo UDP, é que ele faz o que a gente chama de comunicação rápida. Então, toda vez que a gente fala do protocolo UDP, ele é um protocolo de comunicação rápida. Então, esse detalhe, essa característica do protocolo UDP é pela rapidez dele. Então, alguns protocolos que vão escolher, né, o protocolo UDP, principalmente para fazer assim, o transporte da informação, é porque eles querem uma comunicação rápida. Ele é muito utilizado para streaming de vídeo ou até pelo serviço DNS, que a gente falou anteriormente, principalmente porque ele não precisa ficar garantindo se a informação foi enviada ou não, se ela foi recebida. Então, eu posso ter essa característica, principalmente toda vez que a gente fala do protocolo em si, do protocolo UDP. Então, toda vez que ele trabalha nesse tipo de protocolo, quando a gente fala do protocolo UDP, ele tem, no caso, também a parte de direcionamento de porta, principalmente para ele saber para quem vai entregar aquela informação. E usa, né, o conceito de multiplexação e demultiplexação em si. No caso, quando eu preciso não orientado à conexão e orientado à conexão em si. Então, toda vez que a gente tem essas características do protocolo UDP, ele é o que a gente chama de um protocolo sem frescura, e ele é muito utilizado pela IP, né, pelo protocolo de internet, né, o protocolo internet em si, o que a gente chama de serviço de menor esforço, né, principalmente os segmentos, eles podem estar perdidos, pode estar entregue fora da ordem de uma aplicação, de uma app em si. Ele é considerado sem conexão, sem o conceito de handshake, né? O que é o handshake? Eu abro a conexão e só começo a transmitir se o destinatário me falar que está me escutando. Então, ele não tem esse conceito de handshake. Quando a gente fala da conexão em si, ele vai falando sem parar esse conceito, essas informações em si, tá? Então, são características que a gente vai estar trabalhando, né, que o protocolo UDP utiliza. Ele também é muito utilizado no SNP e também nos protocolos de roteamento RIP, tá? Quando a gente fala de app de streaming, de multimídia, principalmente porque você não está se preocupando muito com perda, né, com uma taxa sensível, nem nada desse tipo. Então, ele não se preocupa com isso, porque se você tentar, como a gente vai ver falar posteriormente, falar sobre o protocolo TCP, que é orientado à conexão, a orientação à conexão gera um pouquinho mais de tráfego, porque ele, por exemplo, precisa fazer o que a gente chama de handshake, quer dizer, eu preciso saber se a outra pessoa está me escutando para eu começar a falar. Então, ele tem essa característica de geração até, de certa forma, de tráfego em si. Nesse caso, alguns protocolos que utilizam o UDP também é o SNMP, somente porque o SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede, ele não quer gerar tráfego numa rede em si, né? Então ele não quer garantir uma estabilidade na rede. A transferência confiável sobre o UDP é feita na camada de aplicação, se você quiser uma transferência confiável em si, e a recuperação também vai ser específica para cada aplicativo, para cada aplicação que eu vai estar desenvolvendo. Então, a gente fala que toda vez que quem desenvolve uma aplicação, né, escolhe que ele vai utilizar, por exemplo, o protocolo UDP, um protocolo UDP em vez de um protocolo TCP, que é um protocolo que se preocupa com segurança, que se preocupa com se é confiável, se eu tenho uma conexão, a ideia é que, quando a gente fala isso, que a aplicação vai estar falando quase diretamente com o IP, que é um protocolo de rede. Então, toda a parte da função de multiplexação, multiplexação e até verificação de erro, ele não vai adicionar nada ao protocolo IP, tá?
Alguns exemplos, né? A gente pode falar. Voltando 2 slides, quando a senhora estava falando do DP, apareceu um tópico falando de confiabilidade fim a fim. Eu não entendi muito bem o fim a fim quer dizer que a responsabilidade é do aplicativo, da aplicação em si, né? A aplicação que vai tomar cuidado da confiabilidade. Por exemplo, um exemplo simples, tá? Se você quer que aquela informação seja entregue de um ponto A ao ponto B, a camada de aplicação, por exemplo, vai ter um aplicativo que vai cuidar disso, né? Que vai, por exemplo, falar que aquela informação foi recebida, né? Por exemplo, o serviço de e-mail, ele pode, por exemplo, fazer uma usar o protocolo DP, mas ele vai falar assim, ó, eu quero que confirme a mensagem quando ela receber. Então, quando a pessoa lá receber a informação, ele vai confirmar que aquela informação foi recebida. Então, a aplicação que é responsável por isso, não o protocolo, no caso, o DP, né, ou seja, a camada de transporte. Então, toda vez que a gente fala dessa confiabilidade fim a fim, porque a responsabilidade está sempre no protocolo que está recebendo aquela informação, né, na aplicação que está recebendo aquela informação em si. Ok? Ok, e qual seria... Tem um que é melhor do que o outro? Seria melhor usar o DP junto com essa confiabilidade fio a fio? Ou o TCP? Ó, aqui, ó, uma das características, ó, eu vou mostrar aqui a relação, né, no caso principalmente essas aplicações, né, que são mais populares, né, da internet em si, e os protocolos de transporte que eles vão estar utilizando. Como vocês podem observar, quando a gente fala de TCP e de UDP, olha, igual eu falei anteriormente, o SNMP e o RIP é que vão utilizar principalmente o DP. Quando a gente fala de recepção de mídia e telefonia de internet, que logo que iniciou era bastante utilizado o DP, agora existem pesquisas falando que eles estão utilizando mais o protocolo TCP. Esse cuidado que eles estão tendo entre os dois são características que eu vou ter lá na camada de aplicação. Então, ele que vai escolher qual ele vai estar utilizando. Toda vez que a gente tem, por exemplo, correio eletrônico, acesso, por exemplo, a terminal remoto, a próprio web em si, né, que é o HTTP, transferência de arquivo FTP, eles são protocolos exclusivos que utilizam o protocolo TCP, tá? Uma das características, toda vez que a gente fala do protocolo UDP, o exemplo clássico é a DNS. Por quê? O DNS, lembra que ele envia uma informação para fazer uma resolução de nome, e ele não pode ficar gerando tráfego, né? Ele não pode falar assim, eu enviei informação, eu preciso que alguém me responda que recebeu aquela informação que eu estou enviando. É claro que quando ele envia, ele vai ter uma resposta, por exemplo, eu quero saber qual que é o IP de um site. Então, quando ele faz a solicitação do DNS, a resposta em si não quer dizer que eu estou orientado à conexão. Ele simplesmente vai me dar a resposta do que eu perguntei. Mas ele pode enviar X solicitações. Ele não controla tempo, por exemplo. Eu enviei uma solicitação e eu não posso ficar esperando eternamente. Então, ele vai automaticamente retransmitindo até alguém responder para ele. Enquanto que no protocolo TCP, você manda uma solicitação vamos dizer assim, de fechamento de conexão para depois começar a conversar com a outra ponta. E o protocolo DP não se preocupa com isso, ele já vai mandando a solicitação e ele não se importa se houve ou não resposta. Então, essas são características, né, toda vez que a gente fala de não orientado à conexão, que são importantes para esse protocolo. Por exemplo, o protocolo SNP, o protocolo DNS, são utilizados, que trabalham com o protocolo UDP, eles não precisam disso. Então, ele vai fazer a solicitação, e um detalhe importante é o tráfego que você vai gerar na rede, principalmente porque a gente vai gerar um pouquinho de congestionamento. Enfim, tá? Então, são características dos dois protocolos. Então, você quer gerar confiabilidade,
Nesse caso aqui, nesses 3 protocolos em si, eu não preciso, né, em si, desse conceito de confiabilidade. É claro que, por exemplo, quando a gente fala de protocolos de roteamento, eu posso ter, sim, alguns protocolos, por exemplo, que, eu não quero deixar algumas rotas ocultas, alguma coisa assim, não é responsabilidade dele. Eu vou ter uma outra ferramenta, uma outra aplicação em cima disso. Mas esses protocolos, gente, eles não precisam disso, principalmente porque um protocolo de roteamento RIP, ele tem que todo momento estar atualizando as tabelas de roteamento dele. Então, ele automaticamente ele vai ser mais rápido se ele utilizar o protocolo UDP. Certo? Certo, professor. Tá, vamos lá. Aí, né, no caso, o protocolo UDP, ele tem o seguinte cabeçalho, como a gente falou anteriormente, ele tem porta de origem, porta de destino. Eu tenho o formato, né, do segmento em si, com algumas características a mais, onde eu tenho, por exemplo, o comprimento daquele segmento, e incluindo até o cabeçalho em si, né, qual que é o tamanho dele. O que a gente chama de checksum, né, que ele faz a verificação da mensagem, se ela não está com nenhum erro, e alguns, no caso, o que a gente chama da mensagem, né, o que ele está realmente transmitindo. Aí a gente já falou, né, por que você usa, né, o DP? Quando você não precisa de uma conexão estabelecida, né? Então, eu posso ter um atraso ali, não preciso me preocupar muito com esse conceito, né, voltado para aquela conexão. Então, é uma conexão simples, que a gente chama de sem estado, né, de conexão entre o remetente e receptor. Você não sabe se eles estão abertos, se eles estão conversando, nem nada, é uma conexão muito simples. O tamanho do cabeçalho dele é muito pequeno, né, em si, porque ele não faz muito controle. Vocês vão ver que o cabeçalho de um segmento TCP é um pouquinho maior, porque ele faz mais verificações do que o DP, né? Então, aí você tem a porta de origem, porta de destino, comprimenta a informação em si, e para saber se a informação tem algum erro em si. São características, né, do protocolo, quer dizer, ele não tem o que a gente chama de controle de congestionamento, né? E como ele não tem esse controle, ele executa muito mais rápido, porque ele não faz esse controle de congestionamento. Então, ele não se preocupa se existe algum tipo de congestionamento, até porque ele não tem controle sobre isso, tá? O que é o checksum, né? Esse checksum aqui, que ele tá, que é uma característica, né, do cabeçalho do segmento UDP, né? A ideia dele é o que a gente chama de detectar erro, né? Principalmente aquele chamado de checksum, o que a gente chama de soma de verificação, né? O lado que está enviando a informação, a gente chama que ele realiza o complemento da soma de todas as palavras que estão acontecendo. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente, tá? E o resultado é colocado no que a gente chama de soma da verificação do DP. Então, lá naquele checksum, ele adiciona a soma daquilo que foi adicionado. Então, por exemplo, o remetente tem um cabeçalho que vai ter número inteiro de 16 bits. Aí o checksum vai ter a adição desse complemento, o remetente coloca o valor desse checksum aqui, né, nesse campo destinado a ele. E lá no receptor, quando ele receber essa informação que foi adicionada no checksum, ele vai calcular de tudo que foi recebido e vai verificar se a soma que ele calculou é igual ao valor que está lá naquele campo do checksum que foi recebido. Se não for igual, eu tenho um erro. Sim, tem erro, né? Mas, se tiver algum tipo de erro, ele pode ser que ele não detecte muito profundamente. Então, essa característica é mais ou menos assim. Como ele serve para detectar um erro em si, ele faz o seguinte. Eu tenho 3 palavras de 16 bits, né? Quando ele envia, no caso, eu tenho essas 3 palavras, né? E
a quarta palavra, que seria o meu checksum em si, resultado final da soma, né? O que acontece? Ele pega esses dois primeiros caras aqui, ele pega os dois e faz uma soma simples, né? Então, ele faz a soma em si e eu tenho o resultado dessa soma. Ele pega o resultado dessa soma e soma com o terceiro lá, a terceira palavra em si. Nessa terceira palavra em si, aí eu tenho o que a gente chama o meu checksum em si, tá? Então, quando ele envia esse cara aqui, e ele vai enviar as 3 palavras dentro do pacote de dados, ele vai saber que a soma disso daqui tem que dar isso daqui. Quando ele faz isso, o que acontece? Ele sabe se tem erro ou não. Se bater, se for igual, né, em si, eu não tenho erro nenhum. Então, a característica desse tipo de informação é importante por causa disso. A soma no destinatário, por exemplo, se existir alguma anomalia, eu vou ter um erro em si. Quer dizer que eu tenho um erro foi introduzido naquela palavra. Então, a ideia é que o checksum ele controla essa quantidade de erro. É um controle de erro meio drástico, mas funciona e o checksum é muito utilizado e trabalhado em si no protocolo. Aí nós temos o protocolo TCP, né, o queridinho, né, de todos, que é, no caso, o protocolo TCP é um protocolo de transmissão, né, de controle de transmissão. O nome dele já diz, né, é um protocolo da camada de transporte que é orientado à conexão. Ele vai vai cuidar, né, dos seguintes problemas. Eu tenho pacote perdido, eu tenho pacote destruído por erro de transmissão. Ele vai cuidar da expedição de pacotes fora, né, da ordem ou duplicados, então ele se preocupa com isso. Então, não é à toa que ele é chamado, né, de protocolo de controle de transmissão. O procedimento utilizado nele é de fazer a distinção entre os vários destinos, né, e recuperar erro, né. Então, se eu tenho pacote perdido, se eu tenho pacote duplicado, eu consigo fazer a correção dele. Ele é orientado à conexão, a gente fica batendo bastante nessa tecla, né, que ele é um protocolo orientado à conexão, que ele é um protocolo que sempre fala que é muito utilizado, né, ele tem essas características, né, que é ponto a ponto, que ele vai estabelecer a conexão entre os dois pontos. Ele é confiável, principalmente porque ele recupera esses pacotes perdidos, ele não vai permitir pacotes duplicados, e ele pode até recuperar dados corrompidos. O que a gente chama de full duplex também, eu posso transmitir em ambas as direções, eu estou recebendo e enviando sem problema nenhum. Ele tem um conceito de handshake, que eu já expliquei anteriormente, ele vai estabelecer a conexão, iniciar a transmissão, e quando terminar de enviar tudo que foi transmitido, ele fecha a conexão. Então, o que a gente chama até de two-way handshake, né? Quer dizer, ele abre, transmite a conexão e depois ele fecha aquela conexão em si. Então, ele garante que todos os pacotes forem recebidos e a conexão só vai ser fechada se tudo foi recebido em si, né? Então, a ideia dessa transferência em si de dados, de informação, é muito importante, né? Essa transferência de dados utilizando o protocolo TCP. Ele também tem um conceito de entrega ordenada, ele tenta reconstruir os segmentos que foram fragmentados usando o que a gente chama de número de sequência, que faz parte do cabeçalho TCP. O conceito de controle de fluxo, quer dizer, toda vez que ele envia uma informação, aquela informação que foi enviada, ele espera receber um ACK, quer dizer que aquilo lá foi recebido. No caso, toda vez que a gente fala do protocolo TCP, né, em si, ele tem, novamente repetindo, né, os pontos principais dele, igual eu já falei anteriormente. O controle de congestionamento, um detalhe importante que ele usa o conceito de pipeline, né, que é o conceito de janelamento, né, de processamento simultâneo em si. Vocês podem
ter mais informações através dessas RFCs, né, que detalham com mais detalhes o protocolo em si, né? Então, é uma característica do protocolo TCP, né? A estrutura desse segmento, um pouquinho mais detalhado, que a gente até tem uma forma mais simples, mas eu tenho o conceito de... Tá? Vocês percebam que a estrutura do segmento é maior, né? Lá no pacote UDP, você tem porta de origem, destino, como fala, apenas um controle de erro ali de checksum. Enquanto agora no segmento TCP, vocês têm muita informação ali para classificar. Mas ele continua tendo a porta de origem, a porta de destino, e ele tem também o que a gente chama de número de sequência e número de acknowledgement, né, número de conceito de reconhecimento daquela informação. O conceito, algumas características que ele usa nesse reconhecimento, então, esse acknowledgement, ele usa esses 3 flags aqui, né, em si, onde, no caso, seria dados urgentes, na prática não é utilizado. Quando eu tenho um ACK válido, né, em si, ele usa a flag que quer dizer que foi recebida a informação. O P, né, no caso, os dados foram também, o conceito, né, de PCH também não é muito utilizado, que é para você enviar os dados imediatamente. O RST, né, no caso, o RST, né, que é do R, no caso, o SYN também, e o FIN, que são a conexão no caso de estabelecer a conexão. Então, se ele é um desses tipos de flag, quer dizer que eu estou iniciando, estabelecendo ou finalizando a minha conexão, tá? Um detalhe importante também, ele faz o checksum, parecido com o UDP também, que a gente chama de internet checksum, um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado, mas ele também faz esse controle. Um detalhe importante também que ele fala os bytes, né, qual que é o tamanho do agendamento que o destinatário pode aceitar, e também tem algumas características, né, de opções, né, que, por exemplo, que pode ser um pouquinho mais variado, e os dados que estão sendo transmitidos. Então, toda vez que a gente fala, né, da estrutura, né, do protocolo, da estrutura do segmento do protocolo TCP, ele tem, né, de uma maneira mais limpa, essas características, né. Então, ele tem um número de sequência, né, e um número de reconhecimento. Toda vez que eu fizer uma execução de serviço de transferência de dados confiável, ele vai utilizar esse número de sequência, porque ele vai garantir que tudo que está sendo enviado vai ser recebido pelo destinatário. Igual eu falei anteriormente, que a janela de recepção é para controlar o fluxo daquela informação, junto com o que eu falei do número de reconhecimento que a gente usa, os flags em si, tá? A ideia principal é que, apesar de ter, né, esses protocolos foram criados há muito tempo, né, igual eu falei anteriormente, que esse não são flags que não são muito utilizados, porém, a característica do protocolo em si, né, por exemplo, se eu quiser aumentar a janela, né, isso aqui é muito utilizado, essas opções em si, ela é muito utilizado para quando você quer mexer com redes de alta velocidade, né? Então, esse fator, essa opção aqui você pode utilizar principalmente quando está trabalhando com redes de alta velocidade, tá? Aí, nós temos o conceito, né, o número de sequência e o X, que são os principais toda vez que a gente fala do protocolo TCP. Então, cabeçalho, lá no cabeçalho eu tenho o que eu chamo de número de sequência, que vai ser o quê? Um número de bytes do segmento. Eu tenho o que a gente chama de número de reconhecimento, ou número de acknowledgement, em inglês, né, em si,
onde eu tenho essa seguinte característica, que é o número da sequência do próximo byte que o hospedeiro vai estar aguardando, né? Eu tenho vários que a gente chama de X-cumulativos, né, em si, né? E uma pergunta, né, que é muito... como que você vai... o destinatário daquela informação vai manipular os segmentos fora de ordem, né, da conexão TCP. A especificação, as RFCs, não dizem especificamente, né, como fazer isso, né. A ideia, que toda vez que ele trabalha com isso, é que o implementador de uma aplicação em si, que estiver programando a execução, é que vai tomar conta disso, né. Também tem a opção do destinatário, simplesmente, se eu tiver algum segmento fora de ordem, né, em si, ele descartar imediatamente. Se estiver fora da ordem, eu descarto automaticamente. Então, são características que o protocolo, né, principalmente que o destinatário pode ter de opções para se eu tiver um segmento fora de ordem em si. O tamanho da janela, igual eu falei para vocês, a transmissão, né, em si, ele tem essa característica de enviar o conceito de EC, aí eu tenho a janela sendo transmitida, né, em si, onde aqui também eu tenho o número da sequência para o remetente, do remetente em si, aí ele ainda está sendo transmitido, e aí essa parte ainda não foi utilizada. Então, toda vez que ele tem o segmento de saída, ele utiliza o que a gente chama de número de sequência, principalmente para o destinatário, lá, quando ele receber, ele vai saber qual que é o próximo segmento. Então, ele tem o controle da informação. Esse número de sequência, número de reconhecimento, é importante principalmente quando ele divide o pacote, ele envia o pacote e ele sabe a ordem que vai chegar aquela informação, né? Então, e o número do janelamento também é importante porque você não vai transmitir a informação de uma maneira muito rápida. Né? Então, são características, né, que a gente utiliza, que a gente trabalha bastante toda vez que a gente fala do protocolo TCP.